Muito boa tarde mesmo, meu querido Alfartano, minha querida Alfartana. Dia 30 de dezembro, o ano é 2020, a gente está encerrando um dos anos mais difíceis, talvez, da história da humanidade, um ano com pandemia, um ano em que nós passamos por testes psicológicos, por conta do isolamento social, por conta do medo que o Covid, fez com que muita gente revisse um pouquinho da vida. A gente está chegando ao fim desse ano e a gente tinha que chegar com um evento desses aí. Para você que pretende se tornar sargento do Exército, para você que pretende fazer o concurso da ESA, e hoje a gente vai fazer um evento diferente. Tem material, certo? Caso você ainda não tenha encontrado o link, eu peço já já para que algum monitor possa te orientar. A gente não vai usar o material agora. O material tem questões de 3 tópicos da prova da ESA, para que você saiba que a gente está indo mesmo na ferida, está indo mesmo na dor, está indo mesmo assim naquele tiro mais certeiro, ok? Mas antes de mais nada, vamos bater um papo, o ano está acabando e é preciso que a gente bata esse papo. Vamos lá. Muita gente se arrepende de não ter passado o ano de 2020 no modo turbo de sua preparação para o concurso da ESA. Muita gente se arrepende. É motivo de arrependimento, sim, mas esse arrependimento ele não pode se tornar para você um fator desagregador dentro da sua preparação. 2020 está passando, 2020 praticamente já acabou. Então o que você precisa agora é pegar esses últimos anos de 2020, esses últimos dias de 2020, hoje e amanhã, fazer uma reflexão e se tornar uma pessoa melhor para 2021 no que tange a preparação para o concurso. Nilton, o que é que eu preciso? Então vamos devagar, porque é como se a gente estivesse começando do zero. Vamos devagar. O que é que eu preciso, Nilton? Primeira coisa, saber se é isso que eu quero da vida. Nilton, isso é muito complexo. Como é que eu vou saber se é isso que eu quero da vida? Muitos já têm isso definido na mente. Mas outros precisarão aí de um norte. E qual é o norte para qualquer concurso que você, porventura, pleiteie? Você vai precisar aqui, de uma boa leitura do edital. De uma boa leitura do edital. Aconselho que você faça isso antes de começar ou dar prosseguimento à sua preparação. A leitura do edital vai te dizer efetivamente quais os pontos, quais os requisitos, quais são as dificuldades que você enfrentará, se tem ou não tem aquele EAF, aquele exame de aptidão física, ou aquele TAF, aquele teste de aptidão física. E será que você, hoje, passaria num teste como esse? Ou você precisa de uma preparação a médio prazo, para que você chegue tinindo, para que você chegue na ponta dos cascos, para que você faça, certo, o seu exame de aptidão física. Então a primeira coisa que você precisa é ler o edital. Indiscutivelmente, Nilton, o edital é muito grande. Se você tem preguiça de ler um edital, que é o norte do concurso que pode mudar a tua vida, então você não está preparado para o mundo do concurso. Tá ok? Número 2. Nosso evento nem começou ainda. Primeiro é um bate-papo aqui, certo? Número 2. A preparação do seu ambiente de estudo. A preparação do seu ambiente de estudo. É muito importante, certo? Ter um local em que tudo conspire para que você possa alcançar o seu objetivo. Nilton, esse ambiente de estudo tem que ser o canto mais lindo? Não. Esse ambiente de estudo deve contar com os materiais mais caros? Não. Esse ambiente de estudo ele deve conter o que é necessário e que está ao seu alcance para que você possa minimamente fugir da sua realidade e se entregar ao mundo dos estudos. Então pode ser 2 cavaletes, uma porta, certo? Livros e um celular? Pode. Pode ser aquela escrivaninha que dá a volta na sala com uma biblioteca imensa, certo? Com todo o aparato de livro? Pode também, não tem problema. Nilton, a minha vizinhança é muito barulhenta, você compra aí um abafador de som. Nilton, mas aqui em casa todo mundo me perturba, chave na porta. Nilton, mas aqui em casa nem tem porta. Se porventura onde você mora, você não tem essa condição, você procura, você faz uma pesquisa. Bibliotecas públicas ou bibliotecas particulares de acesso público na sua cidade. Tudo isso pode lhe ajudar, ok? Então, um ambiente de estudo não é o ambiente mais caro, não é o ambiente mais clean, mas é o ambiente que você vai frequentar até o momento da sua preparação. Não é se for aprovado, não. É até ser aprovado. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Esse é o segundo ponto.
Terceiro ponto. Terceiro ponto aqui para você, ó. Terceiro ponto. Você tem que estudar com técnica. Você tem que estudar com técnica. E para que você estude com técnica, é necessário que você tenha aqui algumas coisinhas. Nilton, que coisinhas seriam essas? Por favor. A primeira coisa que você precisa é fazer uma adequação do seu tempo, traçando sempre metas que sejam possíveis de serem cumpridas. Uma adequação ao seu tempo. Esse tempo que você disponibiliza para estudar não necessariamente é o tempo que você passará estudando. Por quê? Porque você vai adequar o tempo que você tem a algo que é muito importante, que é o seu estudo líquido. O seu tempo de estudo líquido. Nilton, eu não entendi. Você tem de meio-dia às 2 para estudar. Então, meio-dia 1 hora às 2 horas. Você tem 2 horinhas de estudo, ok? Só que se você tem 2 horinhas de estudo, não significa dizer que você vai passar essas 2 horinhas estudando. Você pode estudar 25 minutos, pausar 5, mais 25, pausar 5, usando um método Pomodoro, por exemplo. Ou você pode, estudar 55 minutos, parar 10, estudar mais 55 minutos, da maneira como te apetece, da maneira como você se sente mais confortável. Então, o tempo de estudo, o tempo disponível para estudo, não necessariamente será o tempo que você passará estudando. Nilton, como é que eu vou medir o meu estudo líquido? Quando você pegar um cronômetro, colocar o celular no modo avião e marcar no próprio cronômetro do celular, caso você queira, e você iniciar esse cronômetro quando você começar a estudar e parar esse cronômetro, pausá-lo cada vez que você desviar o foco do seu estudo. Então, muitas vezes, em 2 horas disponíveis, você estuda meia hora. Aí você diz, joguei tempo fora. E tempo é uma grandeza que não retorna. Eu vou agora tentar tornar essas 2 horas de tempo disponível em, no máximo, de estudo líquido que eu puder. Ok? Tem gente que tem 8 horas para estudar. Espremendo como quem espreme uma laranja, produz pouco suco nessas 8 horas que tem para estudar. Já viram aquelas laranjas que são desse tamanho, você corta e vai querer fazer um suco, saem 3, 4 gotinhas? Pronto, e às vezes uma laranja menor. Quando você corta, só em cortar ela já está espirrando aí, certo? Aquele suco, aquela coisa mais doce que é o suco da laranja. Pronto. É o seu tempo e o estudo líquido. Isso aqui já é técnica. Tá ok? Número 2, é necessário que você tenha um plano de estudo. Um plano de estudo. Óbvio que você acompanhou muitos eventos às quintas-feiras comigo desse ano. E você viu que esse plano de estudo aqui, ele é um plano de estudo genérico. Para quem vai fazer ESA, para quem vai fazer SpaceX, Colégio Naval, EA, EPICAR. Mas é necessário que você pegue a manha do plano de estudo e que você trace um plano de estudo específico. Um plano de estudo específico. Eu vejo muitos cursos preparatórios que eles tentam traçar a rotina do aluno. De tal a tal hora, atividade física, depois estudo de matemática e história, depois exercício, depois almoço. Meu querido, não é assim não. A realidade de cada um de vocês é distinta. Eu não sei se você almoça meio-dia ou se você, por conta de uma condição ligada ao trabalho, ligada à escola, almoça 2 da tarde, às 14 horas. Então é necessário que você tenha essa autonomia. Eu tenho que saber quais são as matérias de sua preferência e quais são as matérias que você tem mais dificuldade. Eu não vou colocar 2 matérias que você tem mais dificuldade no mesmo dia. É sobrecarregar o teu HD. Eu não vou colocar 2 matérias de leitura que talvez você tenha até mais facilidade no mesmo dia, porque senão você pode se boicotar. Ah, matemática eu odeio e naquele dia é matemática. Então, olha, hoje eu vou descansar. Amanhã eu retomo estudando história e inglês. Não é assim. Tá ok? Então, esse plano de estudo que a gente faz de maneira genérica, ele é um plano de estudo que, obviamente, para você aqui, tem que ser um plano de estudo específico. Tá ok? Específico.
Newton, você vai me ajudar com isso? Vou te ajudar ainda hoje. Pode ter certeza que vai dar certo. 2021 é um ano que, sem dúvida nenhuma, muitas coisas boas estão reservadas para você. Ok? E número 3, certo? Número 3. Newton, esse número 3, ele seria o quê? Por favor. Esse número 3 aqui seriam as formas que você utiliza para estudar. Certo? As formas que você utiliza para estudar. No caso aqui, eu te dou 3 para que você possa, obviamente, aí, equilibrar. Eu tenho a leitura, eu tenho o vídeo e eu tenho os exercícios. Em determinado momento da tua preparação, certo? Você só vai enxergar uma coisa inicialmente. São os exercícios. Basicamente, o que você vai enxergar são exercícios, questões, itens a serem resolvidos. Basicamente, o que você vai enxergar é isso. Newton, eu estou caminhando, iniciando minha caminhada, ainda sou muito lento. O que é que eu tenho que fazer comigo? Eu, Newton, mas lembrando que muito é específico seu, ok? Eu, Newton, aconselho que você, dentro do seu plano de estudo, a gente vai montar um aqui já já, você inicie, certo? Com a leitura. Então, a leitura seria o nosso ponto número 1. Você está dizendo, Newton, que PDF é mais importante que videoaula? Nem de longe eu estou falando isso. Nem de longe, ok? Depois eu parto para quê, Newton? Depois eu parto para o vídeo, número 2. Depois eu parto para o vídeo. Newton, mas eu não entendi. Se o seu plano de estudo diz que naquele dia, você vai estudar história e matemática, o que é que você vai fazer? Leia o conteúdo de história antes. Domine a parte teórica do conteúdo de matemática antes, ok? E depois vai assistir a aula daquele conteúdo que você leu. As dúvidas podem ser elucidadas na videoaula. Há um reforço do que você viu na leitura. E depois você parte para quem? Para o exercício, ok? Depois você parte para o exercício. Então, o exercício seria aqui o meu ponto número 3. Newton, como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo está me dando resultado? Quando você tiver um material só seu. E como é que eu vou saber que eu cheguei a um material só meu? Quando você olhar e disser assim, ó, eu venci a minha desorganização. E como é que eu venço a minha desorganização? Com uma montagem de caderno bem feita. Montagem de caderno bem feita. Ok? Newton, como é que eu vou saber que essa montagem de caderno está bem feita? Vamos lá. Fiz uma leitura, fiz o meu fichamento. Tenho ali alguns pontos que eu considero importantes. Sempre marcando frases, poucas palavras, nada de pintar a página inteira. Sempre gatilhos, palavras-chave, ok? Assisti a videoaula, o professor complementou uma informação que eu não tinha visto na leitura. Acresço aquela informação nas minhas anotações, ok? Fui resolver exercícios. O enunciado de um exercício me deu uma nova informação que não estava na leitura, não estava na videoaula. Acresço ao meu caderno. Fui resolver questões, errei por uma pegadinha, coloco uma observação. Montou o caderno daquele capítulo, daquele assunto, daquela matéria. Newton, no futuro, lembra que eu falei que haverá um tempo em que você só olhará para exercícios? Pois é, você vai pegando os exercícios, aumentando o percentual de acertos. A cada erro, você recorre ao
Caderno. Recorrendo ao caderno, vendo que é um ponto da sua leitura anterior, volta para aquele ponto específico da leitura. Recorrendo ao caderno, nota que a informação dada naquele vídeo daquele assunto, volta para o vídeo. Newton, mas é algo que não tem no caderno. Acrescenta essa informação. Até o momento em que não haverá mais nenhuma questão que poderá lhe pegar de surpresa. Tá ok? Newton, estão falando de tratado de limites. Eu sempre ouvi falar do tratado de Tordesilhas, mas colocaram um tratado chamado Alcaçovas Toledo. E aí? Não vi em um livro, Newton, mas está em um livro da bibliografia da ESA. Então, no momento em que você não teve contato com aquele livro, mas teve contato com a questão, pesquisou o assunto e viu que aquele tratado é verdadeiro, acrescenta. Mas esse tratado, por quê? Você não pode ser pego de surpresa. Ok? Então, basicamente aqui, esses são os pontos iniciais. Basicamente, esses são os pontos iniciais. Obviamente, existem pontos subjetivos. Que pontos são esses? Não fala para ninguém que está estudando. Esse é o primeiro ponto. Número 2, nunca compartilha com ninguém os resultados negativos. Os resultados negativos você guarda para você, Newton, mas eu preciso de apoio. Pois é, mas nem sempre esse apoio vem da maneira como você deseja. Então isso pode te jogar ainda mais para baixo. Tá ok? Newton, vamos aqui, vamos fazer um plano de estudo. Vamos. Vamos pegar esse ponto aqui, que é o ponto que a gente associou à técnica, certo? Vamos trazer para cá. Vamos trazer para cá. E vamos fazer um plano de estudo. Um plano de estudo para 2020. Newton, qual é o tempo disponível de estudo? Olha o que é que eu vou botar aqui. Uma interrogação. Para mim não importa. Porque você vai especificamente adequar ao tempo que você tem. Eu não quero dizer aqui que só passa quem tem 6 horas de estudo. Eu não quero dizer aqui que só passa quem tem 4 horas de estudo. Eu não quero dizer aqui, certo? Ó, o Misael, o Vitor, está perguntando que se não tem material. Humberto, tem como dar postadinha aí? Dá uma olhadinha. Uma conferida, tem material sim, material de questões. Certo? Se caso não tem Humberto aqui, ele resolve já já. Tá ok, Misael? Então espera um pouquinho. O Eric tem link de material? Se não tiver, também já já Humberto dá uma olhada. Mandem um alô, diga de onde vocês são, para que a gente possa aqui dar continuidade. Vamos aqui para o nosso planinho de estudo. Já já eu volto aqui para conversar com vocês. Deixa eu atualizar aqui o chat. Chat, né? Porque às vezes eu me perco aqui e não vejo algumas perguntas. Não, está aqui da maneira como eu coloquei. Então vamos aqui para um plano de estudo. Certo? Um plano de estudo. Vou tentar fazer um plano de estudo diferente. Eu não vou colocar dias da semana. Certo? Eu vou colocar letras. Então vou colocar aqui, ó. A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, F e G. Fazer aqui um plano de estudo diferente, ok? Vamos lá. Colocar aqui linhas para traçar a diferença, certo? Linhas para traçar a diferença. E a gente opta, a gente define. Por exemplo, você tem que travar aqui um dia, que é o dia que você tem maior liberdade, aquele que você pode usar 2 turnos para estudar, por exemplo. Caso você seja um cara que só utiliza um, é aquele dia que equivaleria a quem tem uma semana normal no domingo. Mas às vezes você está trabalhando aí como frentista de posto de gasolina, está trabalhando como caixa de uma loja de conveniência, caixa de uma loja de shopping. Certo? Vendedor de uma loja de shopping, a escala de folga é diferente. Então, a gente vai escolher um dia, certo? Que podia ser aqui o seu G, seu dia de domingo, certo? Mas pode ser sua quarta, pode ser sua sexta, certo? É o dia em que você está mais folgado. Então, vamos botar aqui, ó. Mais folgado não, menos assoberbado, né? Quem estuda para concurso não pode dizer que está mais folgado. E o que é que você faz aqui? Bem simples, ó. Geralmente as pessoas gostam de adequar aí matérias que elas têm maior facilidade com matérias que ela tem maior dificuldade, ok? O que é que eu aconselho? O que é que eu aconselho? Que você analise se é melhor começar pela que você tem mais dificuldade
ou se é melhor começar pela que você tem mais facilidade. Tem gente que acredita que é melhor começar pela que tem mais dificuldade, eu acho o contrário. Mas enfim, aí como eu falei, depende muito da sua percepção, depende muito do seu lado pessoal, ok? Depende muito do seu lado pessoal. Vamos lá, vamos imaginar, óbvio, que se nós pegarmos a ESA, nós colocamos as matérias de matemática e português, as duas cada um com 12 questões, história e geografia, cada uma com 6 questões, e o inglês com 4 questões. Então eu tenho 24, mais 6, 30, mais 6, 36, mais 4, 40 questões, fora a redação. Certo? Que é aquela prova discursiva que você conhece muito bem. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Nada mais, nada menos do que o seguinte, ó. Você vai pegar aqui, certo? E vai aqui estudar, ó, matemática e história. Matemática e história. No dia A, tá ok? No outro dia, você vai estudar aqui, ó, língua portuguesa e geografia. Newton, quanto tempo para cada? Depende da quantidade de tempo que você tenha. Se você tem 4 horas, você divide aí aproximadamente 2 horas para cada. Se você tem 6, aproximadamente 3 e assim sucessivamente. Quanto mais tempo, melhor, desde que você transforme o tempo que você tem para o tempo de estudo líquido. Tá ok? Português e geografia. Newton, beleza, a gente já matou 4. Falta mais coisa aí para a gente ver. Não tem problema aqui, ó. Você vem para cá, ó. Inglês e redação. Inglês e redação. Olha, Newton, que legal, massa, perfeito. Então agora eu sei aqui A, B, C, ok? Tá postado o material, Humberto? Humbertão postou o material aí, certo? O senhor não está na quinta com edital? Estou sim. Estou sim na quinta com edital. Certo? Não tem não, só avisando aí. Ah, essa quinta agora não. Nessa quinta a gente vai estar no Réveillon, né? Até a retrospectiva foi adiantada para hoje. Pronto. Ó, o Bruno Costa é de Salvador, na Bahia. Certo? O Rafael é de Toledo, no Paraná. O Eric Vinícius é de Curitiba, no Paraná. O Eduardo está perguntando quantos aprovados teve na ESA 2020 na Alfacom. Se eu te falar que se a gente trabalhar em percentual, quase metade dos aprovados na ESA passaram em algum momento pela plataforma da Alfacom. Acredita nisso? Que tem cadastros, efetivamente, quase metade dos aprovados. Então, é uma coisa fora do comum, beleza? Fora do comum. O Misael é do Rio Grande do Norte, então, enfim, certo? Inglês e redação. Aí a gente decide dar aquela misturada, né? A gente decide dar aquela misturada. Newton, que tipo de misturada você vai dar aqui? Cara, você pega, por exemplo, a matemática do primeiro dia e agora você faz uma sequência dessa matemática aqui com a geografia. Com a geografia. Você pega aqui, ó, o inglês do terceiro dia e você dá uma encaixada aqui com o português do segundo dia, certo? Aí você pega o que sobrou aqui. E o que é que sobrou, Newton, por favor? Foi a história e a redação. Olha aqui que legal, certo? Vamos supor que a gente começou a estudar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas vamos supor que a tua folga é na quarta-feira. A tua folga é na quarta-feira, então quarta aqui, ó. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Mas se tua folga for na sexta-feira, sexta aqui. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O importante é que esse dia G aqui, ele seja o dia da tua folga. Ele seja o dia que você tem mais livre, ok? Newton, porque quando eu chegar lá vai acontecer o quê? Vai acontecer o seguinte, não é o dia que eu tenho mais livre? Eu vou ter, ó, o estudo A mais o simulado. O estudo A mais o simulado. Newton, eu não entendi o que é o estudo A. Você vai lá para o dia A e vai ver que tem que estudar matemática e história, além de fazer um simulado geral. Geral, ok? Já já eu volto explicando mais coisas disso aí. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui o contexto da nossa segunda semana. Vamos fazer aqui o contexto da nossa segunda semana. Perfeito? Segunda semana. Comigo para não se perder, ok?
Newton, eu já estudei o A aqui. O que é que eu vou fazer? Estudar o B aqui. Se aqui é tua folga de domingo ou tua folga de quarta, se for domingo, aqui é segunda. Se for quarta, aqui é quinta. Ok? Estuda o B. O que é o B? Português e geografia. E assim sucessivamente. C, D, E, F. Qual seria o dia que viria aqui? O G. Só que eu não posso deslocar a tua folga, porque tu tem uma folga por semana. Certo? Tem uma folga por semana. Então, o que é que eu faço aqui? Como aqui é o F, viria o G, eu coloco o A. Eu coloco o A. Ok? Newton, se você colocou o A aqui, qual é o próximo? O B mais o simulado da folga. Então, Newton, vamos ver se eu entendi. Português e geografia, inglês e redação. Matemática e geografia, inglês e português. História e redação, matemática e história, português e geografia, mais o simulado. Você nota que a gente vai dando, dependendo da semana, uma prioridade para determinado dia de estudo. Outra coisa também, não tem como você se boicotar organizando-se. Como é que é isso, Nilton? Preventivamente. Aí, na quarta-feira da semana que vem, eu acho que eu não vou estudar. Pois é, vamos ver o que é que a gente vai ter na quarta-feira da semana que vem? Vamos lá. Vamos aqui traçar. Vamos fazer a nossa terceira semana. Nossa terceira semana. E vou parar por aí, que eu acho que você já entendeu a perspectiva, não é? Já entendeu a perspectiva. Ok? Já entendeu a perspectiva. Ali não começou com B? Olha que legal, aqui vai ser o C, e eu digo uma coisa, aqui vai ser o C mais o simulado, porque isso é técnica. O C mais o simulado. Newton me prova D, E, F, A, porque o G está travado, B. B. Perfeito? C, D, E, F, A, B, C. Está ali. Newton aqui, na próxima semana, D, D, preenche tirando o G. Ou seja, se aqui é teu domingo, certo? Segunda, terça, quarta. Na quarta é o E, inglês e português. E aí? Newton, eu tenho aqui 8 horas para estudar. 8 horas para estudar. O que é que eu faço? Aconselho que você acresça mais uma matéria. Certo? Aconselho que você acresça mais uma matéria. Ou estude 2 matérias um tempo maior. Tá ok? Ou estude 2 matérias o tempo maior. A Fátima Gomes, que é a Fatinha, né? Que foi minha auxiliar de coordenação numa instituição que eu trabalhei, uma porcaria ali que eu trabalhei. Certo? Uma merda ali que eu passei um tempo. Já estudo português e redação na faculdade. Posso encaixar as demais matérias no lugar delas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A Fatinha é estudante de letras, para quem não sabe. Mas não pode não, Fatinha. Seria a mesma coisa que, por exemplo, no concurso da PRF, eu, que fiz faculdade de Direito, negligenciar o direito. Certo? Eu coloco um tempo menor, mas o estudo para concurso ele é muito específico. Na faculdade de Direito, eu fiz cadeiras de Direito Constitucional, 1, 2, 3 e 4, certo? Mas quando eu vou estudar Direito Constitucional para concurso, a pegada é outra. Às vezes, o que eu vi em um semestre, o professor dá em 3 aulas. Então, por favor, certo? É uma questão aí é uma questão aí de técnica, né? A Fatinha tá pedindo para tirar de lá também. Né? Apaga isso aqui, Fatinha, que alguém veio e ele tira mesmo, né? Aproveite, fique trabalhando aí enquanto você pode, certo? Agora, pelo que eu conheço do emprego da Fatinha, é difícil ela estudar no trabalho. Bem difícil, então, ainda faz faculdade à noite, né? Então tem que estar aí, ó, pronto, um exemplo, pessoal. Foi minha aluna no 3º ano, foi aprovada na Universidade Estadual do Ceará, acho que é estadual e federal, do Ceará. Newton, se eu estudar inglês e português no mesmo dia, não irei me confundir, pois vem para cá. Primeiro ponto, ó. Plano de estudo específico. Newton, tá aqui, ó.
Inglês e português, meu querido, não tem problema. Não tem problema. Você pode colocar o inglês para cá, a redação para cá, depende de cada um. Aí o seu dia E vira redação em português, ou vira história e português, e o F vira inglês e redação, ou vira português e redação, não importa. O que importa é que você trace especificamente. O que é importante? Na primeira semana, traçar muito bem quais são as duas matérias. E lembrando que você se sinta mais confortável. Porque pode acontecer do indivíduo ter facilidade com geografia e ter dificuldade com história. Então ele poderia encaixar geografia e história no mesmo dia? Poderia. Entendeu? Mesmo as duas sendo matéria de leitura, mesmo não é o habitual, não é o mais conveniente, mas é o que te deixa melhor. É o que te faz produzir mais no estudo, certo? O Ian, Newton, isso aqui só não é um vestibular, vou te falar, Humberto. Olha o que o Humberto está me dizendo. Newton, isso é praticamente um vestibular, necessita de muita disciplina. É. E para quem está fazendo o terceiro ano do ensino médio, na ESA você pode, a partir dos 17, indo até os 24 para a área geral, certo? Tendo como referência o dia 31 de dezembro do ano do curso de formação. Aqui, você que está fazendo o terceiro ano, você arrocha, toma mais cuidado, presta mais atenção nas matérias de português, literatura, interpretação e gramática, certo? Geografia do Brasil, História do Brasil, cadê História? História do Brasil, bem aqui. Álgebra, Geometria e aquela matemática que a gente chama de matemática fundamental, a matemática de nivelamento, que é aquela matemática, né, do ensino fundamental mesmo, aquela matemática do antigo primeiro grau, do sexto ou nono ano, tá ok? Mas se você, porventura, tem 17 anos e diz assim, Newton, eu quero dar um tiro na SpaceX, é até os 22, então eu vou me preparando para essa e eu vou querer esticar na SpaceX. Meu querido, é o seguinte, você pega esse plano de estudo aqui e acresce a esse plano de estudo duas disciplinas, que inglês e química. Inglês e química. Newton, mas qual dia que eu vou colocar aqui? Ora, você, por exemplo, aqui, pode retirar um dia de geografia, retirar um dia de história, certo? Newton, por quê? Inglês tem menos questões, então você tem que ter um cuidado com o inglês. Mas, se você tiver um projeto a longo prazo e tiver tempo para estudar, o fato de você ter só um dia para estudar história, só um dia para estudar inglês, só um dia para estudar geografia, não quer dizer que você não vai ter aproveitamento, não. Viu? Até porque, imagine que a história está no dia A. O dia A vai ser estudado 2 vezes nessa semana. Então, vão ter semanas que você vai estudar 2 vezes essa matéria. Então, por favor, se as aulas vão voltar... Cadê o Ian? O Ian, pô, Newton, minhas aulas irão voltar, como conciliar o estudo da prova da escola e estudar essa? Exatamente, Ian. Você vai dentro da sua prova da escola. Se você quiser somente ESA, física, química, filosofia, sociologia, tudo isso você vai ter que fazer o suficiente para passar. Aquele básico para o seu 6 ou para o 7. Agora, português, geografia do Brasil, história do Brasil, matemática, inglês, redação, esse aí você vai ter que estudar com muito afinco, porque te ajudarão muito também na preparação para a ESA, né? O Ian já está estudando há quase 2 meses. Então, Ian, você tem que dedicar esse horário aqui para o estudo do concurso e pegar um horário à parte para o restante das matérias que você estuda. Professor Tiago Pereira, meu grande amigo. Tiago, não vejo a hora de você aqui em Fortaleza, viu, meu querido? Tiago é o nosso professor de História de Cascavel, no Paraná, o homem que me ofereceu aí cadê aqui? O homem me ofereceu um jantar na casa dele enquanto estive em Cascavel. Na quinta, com o edital que foi para o Somais, tu colocou 3D para matemática e português. Além disso, mesclou as outras, não seria melhor? Misael, lembrando que a gente conversou no começo desse evento, certo? No começo desse evento, a gente fez um plano de estudo específico, com 2 matérias, uma nova possibilidade. Só no Sou Mais eu tenho 2 tipos de plano de estudo. Eu tenho um plano de estudo para quem, por exemplo, está no ritmo de escola e tem 4 matérias a serem estudadas no mesmo dia. Eu tenho dentro do Sou Mais uma matéria que, a matéria que você encerra num dia, você começa no outro. Então eu estou tirando opções de plano de estudo. O importante é que você tenha esses planos feitos, formulados, que você coloque no local e que dê uma constância, que dê uma rotina, que dê um sentimento de organização. Entendeu, Misael? Então, se você, porventura, acha melhor aquele plano que a gente fez no quinta com o edital, é esse plano que você deve seguir, ok? Ano que vem só vai dar a ofertando da ESA, vai ser igual a esse ano, né?
só alfortanos na ESA, beleza? Cadê Santarém no Pará? O Salustiel de Santarém, né? Santarém, boa tarde, Salustiel. Perfeito, pessoal? Até aqui, alguma dúvida, algum problema? Alguma coisa que vocês efetivamente queiram aqui continuar? Quando aprovado, vou partir para Cascavel para conhecer todo mundo. Vitor, deixa eu te falar uma coisa aqui. Nilton, tenho 14 anos, não tenho direito para curso. Posso estudar por vídeos no YouTube? Pode sim estudar por vídeos no YouTube. E eu vou te explicar por quê, Vitor. Eu vou te explicar por quê. Porque se você tiver tempo disponível, certo? E se você tiver organização, as nossas videoaulas, elas são videoaulas gravadas, certo? No formato de evento. Então, as minhas aulas de história, você vai ver gravado no formato de evento. As aulas do Tiago, lá no presencial, você pode acompanhar ao vivo, ok? Toda noite tem lá o direto do presencial, aula para as carreiras militares. Outra coisa também, Vitor, deixa eu te falar, o Alfa todo ano passa por reformulação. Haja visto aí o nosso 4.0. Todo ano passa por reformulação. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós gravaremos matriz específica de ESA, tocando na ferida da ESA. Para ter noção, eu não sei se vai ser aprovado, porque isso é uma questão interna da empresa, então não estou lhe fazendo uma promessa. Mas, se eu não me engano, eu mandei agora a nova matriz de História Geral da SpaceX. Eu acho que eu pedi uns 40 blocos. Só para a matriz de História Geral da SpaceX. História do Brasil não fica com menos disso. E o mais no Sou Mais atual, no curso da ESA, tem 17 a 19 aulas. Como é que você gravou em 17 a 19 e agora vai pedir mais? A pandemia fez que a gente condensasse o assunto e desse tudo que era mais importante, justamente tudo que caiu na prova. A prova de história eram as nossas aulas, a minha e a do Tiago. Tá ok? Só que esse ano a gente vai destrinchar e vai dar a você muito mais opção mesmo, ok? Valeu, Nilton, você é férias, estou tendo aula sua no curso anual da ESA e essas aulas vão ser atualizadas. Isso aí o AlphaCom vai fazer para você. Misael, nos 2 meses até a SpaceX, acha que dá tempo de incluir física e química, fora aquelas questões pontuais? 2 meses eu acho muito pouco. A não ser que você já tenha uma boa base, a não ser que você esteja dentro da escola com uma boa base de química e física e você passe esses 2 meses estudando somente por exercícios, tá ok? Ok, Gabriel? Não começamos a aula ainda, tá ok? Não começamos ainda. Joalisson, tenho 14 anos e pretendo fazer a prova para a ESA aos 18. Faça com 17. Não é? Faça com 17. Com o passar do tempo, está estudando os mesmos conteúdos? Vai sim, vai sim. Agora, lembrando, não é todo o conteúdo visto na história, na escola, que cai no concurso da ESA. Na escola você vê mais coisa. Por exemplo, história. Na escola você vê história geral e história do Brasil. A história do Brasil vai desde lá do descobrimento até a nova república, que é o período atual. Para a ESA você só tem história do Brasil, que vai desde das grandes navegações, né? Período dos descobrimentos, entre aspas, até ali o final de Era Vargas, Segunda Guerra Mundial. Certo? A Fatinha está perguntando se vai ter aulão presencial para a ESA em Fortaleza. Se a pandemia permitir, ou a gente faz aqui em Fortaleza, ou então eu quero levar a proposta para que nós façamos em Manaus. Vai ter caderno do aluno em 2021. Aí a questão do caderno do aluno é uma discussão que nós estamos travando com o pedagógico. Caderno do aluno ou Memorex. Memorex seria o fichamento já pronto para que você passe a limpo. Porque alunos entre 17 e 24 anos, através dos estudos de psicologia da aprendizagem que eu tenho feito, certo? Eles necessitam muito de escrever. Por quê? Você tem uma forma de percepção do mundo ao seu redor que varia de pessoa para pessoa. Mas nós podemos traçar uma média, algo muito parecido. Ouvir te dá um percentual de absorção que é menor do que ouvir e ver. Agora, ouvir, ver e escrever já dá maior do que ouvir e ver. Ouvir, ver, escrever e ensinar alguém, esse é o ápice. Esse é o ápice. Então, aconselho que você aí, certo, que tem mais tempo disponível do que o tempo de um turno, você monte um grupo de estudo. Cara, é muito massa quando você faz isso e é certeza de aprovação. Certeza entre aspas, porque tudo pode acontecer, né, Humberto? Você pode ter uma doença, você pode reprovar no EAF. Mas é o seguinte, quando eu aconselho, Nilton, eu sou péssimo em matemática, péssimo, certo? Faz o seguinte, tem acesso à internet, prepara uma lista de exercícios, 10 exercícios, certo? Resolve, vê o gabarito, vê se essas questões já estão resolvidas na internet
e diz assim, pessoal, vamos montar um plano de estudo. Tá aqui, ó, vou enviar para vocês essas 10 questões e à noite eu vou lhe explicar como é que elas são resolvidas. Cara, sem brincadeira, tem coisa que não vai sair da sua cabeça nunca mais. As pessoas perguntam como é que eu tenho a capacidade de decorar tantas datas, ou então quanto eu dando aula de direito. Tantos artigos, incisos, alíneas, parágrafos, mas é a repetição. A repetição gera perfeição, tá ok? Eu acho que tem gente que precisa voltar para a tabuada, professor. Tem gente que precisa voltar para a tabuada sim. E isso não é vergonha. Quanto mais base você tem, mais fácil pegar o que vem no futuro. O problema é que muitos alunos no concurso estão sem base. Então tem que fazer as duas coisas, pegar base e... Ah, Nilton, mas eu conheço um cara que passou há 6 meses, já tinha base de um ensino médio bem feito, um ensino fundamental bem feito. Olha a pergunta aqui do Júnior. Estudo para SpaceX, visando os concursos mais fáceis. Acha uma boa? Eu sempre acho que correr com peso nos pés te faz, quando esses pesos são retirados, correr mais do que quem se preparou sem essa dificuldade maior. Então, eu acho uma boa. Lembrando que você estuda para SpaceX, mas você deve, dos concursos que você vai fazer, entender que alguns conteúdos podem ser diferentes, que o nível da prova é diferente, que às vezes o formato é diferente. Eu vou te dar um exemplo aqui dos concursos militares que eu preparei em 2020 com a disciplina de História. Colégio Naval, ESA e SpaceX. São 3 provas totalmente diferentes. Certo? 3 provas totalmente diferentes. A ESA, questões mais diretas, questões mais objetivas. O Colégio Naval, questão mais conceitual. Certo? Umas questões, inclusive, de caráter interpretativo. E a SpaceX, ela tem uma possibilidade de múltiplas informações para que você responda uma única questão. Ah, Nilton, mas vamos falar de tamanho de questão. Eu acho, na minha visão, ESA, a prova mais direta, texto menor. Colégio Naval, a segunda, é o nível de Olimpíada de Ensino Fundamental, certo? E a SpaceX, uma prova de questões mais complexas. Tá ok? Nilton, ano que vem terei que fazer o alistamento obrigatório. Será uma boa entrar ou continuar estudando? Estudo para a ESA. Depende da sua condição financeira. Tá ok? Se você entrar, você já vai ter conhecimento da vida militar. Dá para continuar estudando? Não dá. E você vai ter aí, a remuneração durante o serviço militar obrigatório. Porém, se você já tem uma vida estável, se você já consegue estudar, se você tem que ir banco e suporte, então você pode entrar lá no excesso de contingente. Lembrando que você não pode, certo, ser dispensado por questões como, por exemplo, a questão da saúde, Nilton, porque você também vai ter o exame de aptidão aí de saúde quando você for fazer o concurso da ESA, ok? Então depende muito da tua condição financeira. O curso regular SpaceX já tem um mapa mental? Pois é, o mapa mental é um Memorex, é o que a gente acabou de falar. A gente está implementando agora para 2021. Qual dos dois a gente vai colocar? Ok? Qual dos dois? Certo, pessoal? Professor, tem um dia todo para estudar. Recomendaria estudar as 5 aulas por dia? Gabriel, nós temos um plano de estudo com 4 matérias por dia. Se você já está no ritmo de escola, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em escola, em turmas de 3º ano, certo? Alunos que queriam fazer o curso que é mais disputado no mundo dos vestibulares, que é o curso de medicina. Então, esses alunos aí, eles têm planos de estudo com 4, 5, 6, até 8 matérias por dia, você acredita? Por quê? Porque muitos, principalmente nesse período de pandemia, estudavam no online e eles basicamente se dedicavam a estudar tudo que era passado no mesmo dia. E tem colégio aqui que ele tem 8 aulas no dia. 6 aulas no turno, mais 2 no contraturno, ou até mais do que isso. Tá ok? Mudei do anual SpaceX para o seu mais militar. Tá bravo demais e tá muito mais organizado, né? Tio Nilton, é necessário ter servido o exército para ir para a ESA? Não. É não, viu? Até porque você pode fazer a prova da ESA com 17 anos e o alistamento militar obrigatório é com 18. Ok? Nilton, eu fiz escola de formação de sargentos. Eu fiz aí, escola de sargento das armas. Eu vou precisar do serviço militar obrigatório no futuro? Não, também não. Tá ok? Então, Joalisson, espero aí ter respondido a você. Espero ter respondido. Beleza, pessoal? Olha aí, passamos de 50 pessoas assistindo no evento à tarde, vocês militares. Nilton, me chama de concurseiro para eu me sentir alguém na vida. Vitor, você é concurseiro, certo? Você é concurseiro, meu querido. Não tem problema, você é concurseiro. Ri demais, moleque. Tamo junto. Então, Nilton me chama de concurseiro para me sentir alguém na vida, ó. Mas concurseiro, meu querido, é uma profissão. Pode ter certeza.
hoje em dia está cada vez mais, indiscutivelmente, como é que eu chamaria? Profissionalizado. Está cada vez mais profissionalizado. Então, pessoal, essa foi a primeira parte do nosso evento, certo? Vou dar uma pausazinha agora de 5 minutinhos para você efetivamente tomar uma água, se preparar, a gente já baixar o material, porque a gente já retorna, certo? Com 50 minutos de resolução de questão. O professor vai tomar um açaí. E eu vou tomar um açaizinho, né? Que tá aí. Como faço para ser dispensado do serviço militar obrigatório? Pois quero ser. Cara, para ser dispensado do serviço militar obrigatório, tem uma coisa que é bem legal, que é você dizer que não, eu não quero servir. Porque hoje em dia tem tanta gente procurando que não é mais como no passado, que você dizia eu não quero servir, o cara te deixava de propósito. Entendeu? Eles dão prioridade para quem quer. Só que não tem vaga para todo mundo que quer. Ok? Então é só tratar numa boa. Qual é o melhor jeito de fazer revisão quando eu já estiver acabando com as aulas? Fazendo só exercício ou revendo as aulas? Exercício. Quando é que você volta para as aulas? Quando você errar um tópico do exercício. Desse jeito. Podem mandar mais perguntas, pessoal. Pode mandar que eu vou respondendo. Beleza? 5 minutinhos de intervalo. Veja já o chat. A gente volta já. Valeu!
E aí, pessoal, estamos de volta e agora com uma parte diferente, certo? Os próximos 50 minutinhos aí, a gente vai passar resolvendo questões aqui de história do Brasil. Então, vem comigo, coloca na tela aí, Humberto. Leia o enunciado abaixo. No contexto das grandes navegações, iniciou-se um processo de deslocamento do eixo comercial e econômico europeu do para o, certo? Então, primeira coisa que eu tenho que te falar. É importante que você identifique sobre o que a questão está falando. Então, aqui está falando de expansão. Expansão marítima comercial. Expansão marítima comercial, certo? Eu estou falando aqui principalmente do século XV, século XVI. Principalmente do século XV e século XVI. Também conhecido, e pode ser utilizado em um enunciado de prova da ESA, como período das grandes navegações. Ou então pode ser utilizado como período dos descobrimentos, ok? Como período dos descobrimentos. Há um deslocamento no eixo comercial. Assim, Newton, até então, você tem como principal centro comercial ali, centro de negócios, o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, aquele que no passado foi conquistado pelos romanos, que chegaram a chamá-lo de Mare Nostrum, certo? O mar Mediterrâneo. Isso antes, não é? Isso antes. Aqui é o mar comercial da antiguidade, ok? Após, as grandes navegações servem para isso, você tem aqui o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico. Também chamado de quê? De Mar Tenebroso. Afinal de contas, uma série de lendas, inclusive sereias, devoradoras de marinheiros, que nada mais eram do que peixes de tamanho avolumado, que eram vistos no mar e as lendas eram assim criadas. Havia também naquela época ainda o mito da Terra quadrada, e existe hoje em dia gente que pensa assim, né? A Terra plana, de um grande abismo, onde os marinheiros poderiam cair sem fim, locais de água fervente, certo? Monstros marinhos. Então, por isso que o Oceano Atlântico, no passado, ele foi chamado de Mar Tenebroso, Oceano Atlântico. Então, o Oceano Atlântico passa a ser, depois do expansionismo marítimo comercial, o eixo econômico. Então, aqui eu tenho um deslocamento do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Então, pera ainda. Mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico. Então, eu tenho aqui, certo, como resposta já o item A. Em função da expansão do comércio, olha o nome da matéria, expansão comercial por vias marítimas, certo? Desenvolveram-se concepções econômicas na Europa do século XVI, que ficaram conhecidas como mercantilismo. Aí, certo? Falando genericamente de mercantilismo, colocar bem aqui, certo? Em preto, mercantilismo. O que é que eu digo a você? Que existem tipos específicos de mercantilismo, como é o caso do bulionismo, por exemplo, certo? Em que você terá, via de regra, as mesmas características. Quais são? Metalismo, protecionismo, intervencionismo. Tratado de Tordesilhas. Oi? Estão pedindo alguma coisa aí? Não, é a internet que caiu. Caiu? Certo. É só para o senhor não entrar na questão e eles ficarem perguntando. Pronto, voltou aqui, né? Letra E, pessoal, tranquilo? Vamos lá, próxima questão.
O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494, entre as coroas de Portugal e Espanha, né, estabelecia que os dois países, aí você viu que tem um erro na questão, pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinas entre esses dois países, né? Não, aqui, vamos ver se a gente consegue ler direito. O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494, entre as coroas de Portugal e Espanha, estabelecia que, certo? Pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinas entre esses, tanto faz. Ele quer que você me responda sobre o Tratado de Tordesilhas. Item A. Portugueses e espanhóis seriam tolerantes com os costumes e as religiões dos povos que habitassem as terras descobertas. Isso aqui está errado. Totalmente errado. Certo? Por quê? O primeiro grande tratado que será citado aí na maior parte dos livros é a Bula Inter Cetera, de 1493. Perfeito? Porém, houve um descontentamento por parte dos espanhóis e se pediu um empurrãozinho, certo? Nesse meridiano, para que nós tivéssemos o tão famoso Tratado de Tordesilhas. Com as terras, basta você olhar para o mapa, certo? Com as terras a ocidente, certo? Pertencendo à Espanha. E com as terras a oriente, certo? Pertencendo a Portugal. Então, terras a leste, Portugal. Terras a oeste, Espanha. O alargamento desse meridiano, da extensão desse meridiano, 270 léguas, certo? A oeste do arquipélago de Cabo Verde, vai fazer com que nós tenhamos aquela linha reta, certo? Que fica ali meio que traçando um limite para o território da América Portuguesa, que depois vai ser expandido e vai dar os contornos do Brasil atualmente, ok? Newton, quem era o árbitro? A igreja. Mas lembre que nós já temos um tratado anterior, que é o Tratado de Alcaçovas Toledo, de 1479, que vai dividir não com um meridiano, mas com um paralelo. Depois procure, 1479. Então o item A aqui está errado. Item B. Os domínios espanhóis e portugueses seriam separados por um meridiano, estabelecido a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As 100 léguas da Bula Inter Cetera, mais 270 léguas que foram, certo, alargadas. Somando, dá 370 léguas. Resposta correta aqui, o item B de bola. Vamos ver o item C. A Igreja Católica, como patrocinadora do tratado, arrendaria as terras descobertas pelos portugueses e espanhóis nos 15 anos seguintes. Mentira, está errado também. Errado. D. Portugal e Espanha administrariam juntos as terras descobertas para fazerem frente às ameaças colonialistas da Inglaterra, da Holanda e da França. Está errado também. Certo? Está errado. Você vai ver... Oi. Tem um pessoal no chat perguntando por material e tem gente dizendo que não tem material. Deixa eu ver aqui. Tem material. Pessoal, tem material sim, já está postado. Eu acho que o monitor passou batido. Já está postado o material. Viu? Tem material sim. Inclusive, eu dei um intervalinho aí para você baixar o material. Ok? Humberto, tu tá no chat aí? Pois bota aí o link do material. Pronto, o Humberto vai colocar aqui. Já tem material, já está postado lá, pessoal. Viu? Já está postado lá. Basta em www.alfaconcursos.com.br, clicar nos eventos, clicar no eventinho de hoje, esse de agora, e está postado lá. Ok? Manda o link aí, Humberto. Humberto vai mandar o link aí para vocês. Mesmo assim, as questões estão no PPT aqui para vocês. Humberto está entrando aí para postar o material. Posso dar continuidade, Humberto? E tu posta aí ou espera tu postar? Pronto. Só dá F5 na página que o pessoal está falando, viu? Tá com material sim. Obrigado, Rafael. Obrigado. O Júnior já baixou, ó. Tem material sim. Né? Tem material. Vamos lá. Item E. Os espanhóis ficariam com todas as terras descobertas até a data da assinatura do tratado. E as terras descobertas depois ficariam com os portugueses. Pelo amor de Deus, né? Teoricamente, o Brasil é descoberto em 1500. O tratado é de 1494. E até onde eu sei, você não fala espanhol. Ok? Então, o item também está errado. Resposta correta, o item B. Próxima questão.
As expedições portuguesas ao Brasil nas duas primeiras décadas do século XVI, quando ele fala de duas primeiras décadas, é aquelas expedições que ocorrem entre o ano de 1500 e o ano de 1520. Lembrando que até o ano de 1530, muitos chamam de Brasil pré-colonial, certo? Brasil pré-colonial, ok? As expedições que nós tenhamos aqui, elas são expedições, certo? Expedições de reconhecimento, expedições comerciais e expedições guarda-costas, certo? De guarda, vou colocar aqui de guarda. Reconhecimento, expedições comerciais, inclusive com a vinda do Cristão Novo, Fernando de Noronha. Aí eu tenho alguns elementos aqui, como é o caso de Gonçalo Coelho, certo? Como é o caso de Gaspar de Lemos, certo? Então, Newton, pera ainda, pelo amor de Deus. Então, quer dizer que a questão é fácil assim? Facílima. Por quê? Olha o item A. Reconhecer a terra descoberta, beleza, ok? E salvaguardar a sua posse, certo? Salvaguardar a sua posse. Então aqui eu tenho Gaspar de Lemos, Gonçalo Coelho e Cristóvão Jacques. Então a gente tem aqui resposta correta, o item A de avião, certo? Newton iniciara o cultivo da cana-de-açúcar só a partir de 1534, com Martim Afonso de Souza, que também iniciará o povoamento da terra brasileira. Estimular a catequese dos índios, isso você vai ver durante o governo geral, posterior às capitanias hereditárias. Transferir para o Brasil os acusados de heresias protestantes na corte portuguesa. Não, esses aí quase sempre tinham outro fim. Podiam ser degradados? Podia, certo? Mas isso ocorre até mesmo antes, certo? Do Brasil ser descoberto oficialmente. Item E. Travar contato com os índios e iniciar atividades comerciais com os mesmos. Atividades comerciais com os mesmos. Infelizmente, essa questão aí, ela é uma questão que você pode até se confundir com o item E, só que ele é muito específico a falar das expedições portuguesas. Então, expedição de reconhecimento e expedição guarda-costas, certo? Então, Gonçalo Coelho, Gaspar de Lemos e Cristóvão Jacques, ok? Perfeito, próxima questão. Com a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, né, que é teoricamente o dia 22 de abril de 1500, que você atribui como data do descobrimento, teve início um processo de invasão das terras indígenas e de implantação do sistema colonial. Os portugueses que vieram para o Brasil tinham como objetivo claro a exploração econômica do nosso território e de seu povo. Constituíam a economia colonial do Brasil. Economia colonial, pessoal, que é que você vai ter aqui, certo? Pelo amor de Deus. Você vai ter aqui, basicamente, uma atividade e dois ciclos. O extrativismo, pau-brasil é o principal elemento, certo? Nós temos a agricultura, principalmente com relação à cana de açúcar, certo? E nós temos uma outra forma de extrativismo, certo? Que é a mineração, com aqui ouro e pedras preciosas. Ouro e pedras preciosas. Aqui, século XVI. Aqui se inicia também no século XVI e se estende aí até mais ou menos ali a segunda metade do século XVII, certo? Embora ainda exista ainda hoje cultivo de cana no Brasil, mas a gente está falando aí como principal produto e quase único daquilo que era a nossa pauta de exportação. E aqui basicamente no século XVIII, ok? Século XVIII. Primeiro você deve lembrar que o período colonial brasileiro, ele vai lá de 1500 até o ano de 1822, tá ok? Newton de 1822 até o ano de 1889 é o Império, ok? E de 1889 até hoje vivemos o período republicano. Então ele quer saber daqui até aqui e daqui até aqui. Você tem uma atividade que é o pau-brasil, não chega a ser um ciclo, e você tem dois ciclos, que é o ciclo da cana e o ciclo da mineração, certo? Aí você vai tirando algodão e café, onde tiver você já vai tirando, certo? Algodão e café, onde tiver você já vai tirando. E bem aqui, produção de tecidos industrializados,
também você coloca a posteriori. Borracha também não. Então, Newton, o que é que eu vou ter? Pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração. Resposta correta, o item C de casa. Deixa eu falar aqui com vocês no chat. E aí, pessoal? Encontraram o material? Bem que eu falei, questões da ESA são bem diretas, sabe ou não sabe? Ok? Bicho bonito sou eu, muito obrigado. Já baixou o material? Tá top? Massa. Ok? Então, tranquilo, deixa eu aqui dar uma atualizada no meu chat aí. Galera, e eu peço um favor para vocês aí, viu? Tire um print da aula, joguem nas redes sociais, me marque lá, para que a gente possa aí fazer uma divulgação também das militares. @prof.newtonmatos. @prof.newtonmatos. Ok? Perfeito? Tranquilo? Sem problemas? Vamos lá. Próxima questão. Do ponto de vista econômico, o sistema de capitanias implantado em 1534 não alcançou os resultados esperados pelos portugueses. Por qual motivo? Vários, Desinteresse dos donatários, certo? Falta de recursos dos donatários, dificuldade de comunicação entre as capitanias e entre a capitania e a metrópole, ataques indígenas, certo? A grande extensão das capitanias, grandes extensões. Você também tem questões climáticas. Newton, como assim questões climáticas? Seca, por exemplo. Então, as capitanias hereditárias são consideradas um fracasso? São. Mas você tem aquelas que prosperam. Quais são as que prosperam, pelo amor de Deus? Bem aqui, São Vicente e Pernambuco. Resposta correta. O item é. Resposta correta. O item é. Beleza? Próxima questão. O sistema de plantation. Lembrou de plantation? Lembrou de mel. Monocultura, exportação, escravidão, latifúndio. Comigo, monocultura, exportação, escravidão, latifúndio. Monocultura, exportação, escravidão, latifúndio. Predominante na colonização portuguesa do Brasil, baseou-se na, vamos lá, primeiro, cana-de-açúcar. Por que a escolha pela cana? Primeiro, valor, um alto valor no mercado internacional. Número 2, experiência. Coroa portuguesa já tinha experiência com cultivo de cana, certo? Em algumas regiões africanas. Perfeito, meu querido? Número 3, clima e solo favorável em algumas partes do Brasil. Número 4, necessidade de colonização do território brasileiro, que estava sendo alvo aí, de ataques, como é o caso, por exemplo, do ataque dos franceses no Brasil. Então, por que a cana? Mas a pergunta é sobre plantation. E o que é que ele pergunta? Certo, baseou-se na rotação de cultura e pequenas propriedades, aqui você já mata, porque é baseado em latifúndio. Aplicação de moderna tecnologia europeia à agricultura, mentira, porque a mão de obra é escrava, então você imagina o quão rudimentar era a aplicação das técnicas. Produção agrícola voltada à subsistência, mentira, mercado interno, e aqui você vê que é mercado externo. Monocultura extensiva com emprego e trabalho compulsório. O que é trabalho compulsório? Trabalho obrigatório. Trabalho obrigatório. Obrigatório e gratuito é trabalho o quê? Escravo. Resposta correta, o item D de dado. Certo? Você notou aí, meu querido, que essa questão que a gente acabou de resolver Newton, como ficar com um físico igual ao teu? Você come feito um condenado, não pratica nenhum exercício físico e você fica totalmente sedentário. Embora, certo? Em primeira mão, eu já diga que o meu projeto em 2021, certo? É o projeto de perder 10 quilos com qualidade. Para isso, eu estou voltando a praticar o esporte, que durante mais tempo eu pratiquei, fora o futebol. Estou voltando para o jiu-jitsu, estou voltando para o muay thai. Então agora eu vou virar um pitbull. Professor, com toda certo? sinceridade, eu acho que o senhor podia trocar de esporte. Qual?
O sumô japonês é bom. Não, eu tô emagrecendo. Sumô também tem gente magra, sabia? Ai, peraí que eu tô aqui. Eu sei, eu vi uns samangozinhos. Tô aqui, meu joelho aqui não aguenta mais esse peso. Rapaz, são 110 quilos de pura beleza. Viu? 110 quilos de pura beleza. O senhor podia imaginar. Então, Vitor Muniz, para ficar com físico igual o meu, é assim, ó. Agora lembrando, né, ó. Bonito, né? Cabelinho na régua, bigodinho fininho. Isso é o que as mulheres gostam. É disso que as mulheres gostam, viu? Beleza, meu querido? Que tô aqui segurando. A galera tá dizendo que eu vou voltar pro sumô, você vai ver, viu? Tô atrás de comprar o meu kimono. Mas, pior que macho, pior que... Olha a esculhambação. Eu fui descer aqui para comprar o kimono. Aí eu botei o kimono, ó, só que o kimono ele é feito pra gente forte, eu sou gordo. Aí o kimono bem aqui e as mangas do kimono bem aqui, ó. Tô fudido, mas vai dar certo. Igual aquelas geishas, né? Nilton, porque a maioria dos livros não aponta Curitiba como uma das capitais do Brasil durante a história. Como assim? Curitiba como uma das capitais do Brasil durante a história. Eu juro que eu não estou entendendo, porque oficialmente as capitais do Brasil são Salvador, depois Rio de Janeiro e depois do Rio de Janeiro, Brasília. Aí você tem 1549, 1763, depois da década de 60. Ok? Perfeito? Igor, deu para entender aí? Eu acho que a pergunta era essa, né? Acho que a pergunta era essa. Mas se porventura você estiver falando de outra coisa, você explica aí que eu desenrolo. Tá ok? Que eu desenrolo aqui para você. Ok, meu querido? Agora sim, ó, cuidado que para manter, ó, isso aqui é esse formatinho aqui de violoncelo, viu? Não é qualquer um não. Não é qualquer um não, é uma coisa linda. Vamos lá, próximo. Em 1549, o rei Dom João III decidiu, sem abolir o sistema de capitanias hereditárias, instituir um novo regime, que é o governo geral, né? Então, note, é aquilo que eu falei quando eu estava explicando o plano de estudo. Uma informação como essa aqui, meu querido, ela pode acrescer o teu caderno. Ou seja, fez as anotações lá de capitania hereditária, geralmente você chama isso de administração colonial. Aí você estuda capitanias hereditárias e governo geral. Aí muitas vezes os livros não falam que o sistema de governo geral não aboliu as capitanias hereditárias. E você fica na cabeça com aquela falsa percepção que um substitui o outro. Ok? É uma centralização política? É um maior controle de Portugal? Só que o que é que você precisa entender aí? Que não há essa abolição, você anota como observação, porque pode lhe pegar na prova. Tá ok? Certo, Igor, acho que é porque em 1969, Curitiba foi capital por 3 dias. Só que o problema aí, meu querido, é quando você tem dentro da história do Brasil aquilo que nós consideramos de fontes oficiais. E boa parte dessas fontes oficiais aí, elas só tratam aquelas capitais de longo período. Não aquelas capitais de transição, de períodos emergenciais. Somente por isso. Então você leva essas 3 para a prova. Tá ok? A não ser que seja uma prova específica do estado do Paraná, que porventura tem a história do Paraná. Tá ok? Que porventura tem a história do Paraná. Muita gente, inclusive, costuma afirmar, certo, que o Rio de Janeiro passou a ser capital portuguesa com a transferência da corte para o Brasil. Muita gente fala isso, tá ok? Mas em determinados momentos o que você tem é a presença da corte tornando aquele território mais importante, ok? Deu para entender? Não é questão de ser irrelevante, é a questão realmente de fontes historiográficas. Principalmente a ESA, que cobra uma historiografia positivista, aí você fica com aquelas fontes oficiais mais conhecidas. Entendeu, Igor? Deu para entender aí? Em 1969, Curitiba foi capital por 3 dias. Ok? Vamos lá. O sistema de capitanias hereditárias instituiu um novo regime, acompanhado por 400 soldados, 600 degredados. Degredado é aquele que tem a pena de degredo, né? É aquele que tem a pena de expulsão do território, quase um banimento. 6 jesuítas e muitos mecânicos, que eu estou precisando de mecânico para trocar o óleo do carro. Partiu de Lisboa o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, certo? Aí depois você lembra dos outros, né? Duarte da Costa, Menguiçá, que aportou a Baía de Todos os Santos em fim de março de 1549. Com o governador chegaram também o ouvidor-geral, Pero Borges, e o provedor-mor, Antônio Cardoso de Barros. Ele quer saber, certo? O ouvidor e o provedor, eles dizem respeito a quê, pelo amor de Deus?
Eles dizem respeito a quê? Então você pega e você vê comigo aqui. Quando eu falo de ouvidor, dá uma ideia de que justiça, certo? E quando eu falo de provedor, dá uma ideia de que é economia. É economia. Então você acaba tendo o judiciário e acaba tendo o fator econômico. Resposta correta, o item A de avião. Tranquilo, hein? Tranquilinho mesmo. Observe a figura abaixo, que não tem figura, e em seguida a sinal alternativa que apresenta a relação comercial praticada entre a metrópole portuguesa e a sua colônia brasileira. E pelo amor de Deus, né, meu querido? Não precisa de figura. É o pacto colonial, ou se você preferir, o exclusivo metropolitano. O exclusivo metropolitano. Ok? Tranquilo? Lewis, obrigado, mestre, esclarecimento. Mas é só, sempre. Igor, eu gostei do seu comentário, gostei muito mesmo. Seguinte, às vezes eu tive uma conversa. Cara, eu não discuto política. Para quem não me conhece, eu não discuto política. Só que em meio a toda essa questão aí do negacionismo, né, e tal, o tio da minha esposa me pegou, cara, durante uma confraternização lá da família dela. Aí nesses momentos de pandemia eu não queria ficar muito perto da aglomeração, então eu fiquei mais recuado. Ele foi lá conversar comigo. E ele me dando uma série de informações, e nessa série de informações, não que eu esteja dizendo que é o mesmo caso, tá ok? Igor, não que eu esteja dizendo. E ele citava como fontes vídeos do YouTube, de mídias independentes, que não tinham sequer histórico de contribuição para a grande mídia ou para certos veículos oficiais de informação. O que é que você precisa, certo, quando você vê uma fonte como essa? Tia Dona Sheila, feliz ano novo, viu? O que é que você precisa para quando tem uma fonte como essa? Você precisa saber se aquela fonte está inserida dentro da bibliografia do seu concurso, certo? No caso da ESA, você tem 5 livros aí como fonte. Se não há citação, então não é informação para você, porque o concurso te cobra o que você precisa aí, né? O que você tem que ter nessas fontes oficiais. Newton, tem 3 semanas que comecei a estudar e não tive uma boa base na escola. É normal ter dificuldade para responder as questões? Normalíssimo. Rafael, normalíssimo, viu, Vitor? Rafael, Newton era Vargas, é muito abordado na ESA? É sim. É sim. Deixa eu te dar uma surpresa aqui. Vou adiantar. Estamos em negociação aqui, né, o pessoal do pedagógico. A gente vai ter uma semana, aí já em 2021, provavelmente a partir do dia 11, já foi inclusive autorizado, que vai ser uma semana em que você vai substituir a Netflix por assuntos que caem no seu concurso. E a gente vai ter de segunda a sexta, todo dia uma série diferente. Você vai achar bem legal, certo? E eu já vou antecipando que nessa semana a gente vai ter 2 horas só de Era Vargas, certo? Vai ser legal, vai ser uma coisa bem legal. Posso falar mais não, que eu tenho o costume de levar carão, porque eu fico adiantando as coisas. Então já se prepare, viu, Humberto? 11, 12, 13, 14, 15 ESA, certo? E na outra semana SpaceX. Esse tipo de informação quase tirou o Mark Ruffalo. O Marco Ruffalo do Vingadores, né? Dos Vingadores, né? Certo? Dos Vingadores, eu sei. Então, é uma coisa boa que vem por aí. Tá ok? Vamos lá, que eu tenho que sair já. Próximo. Durante o período conhecido como União Ibérica, né, 1580 a 1640, ocorreu um embargo espanhol ao comércio das colônias portuguesas com os holandeses. Afinal de contas, os holandeses tinham treta com a Espanha. Isso motivou a Holanda a atacar o Nordeste brasileiro, principalmente Pernambuco, mas não só Pernambuco, com a finalidade de romper o embargo e reativar as rotas comerciais entre o Brasil e a Europa. É fato relacionado à primeira investida dos holandeses ao Brasil, ocorrido em 8 de maio de 1624, certo? Newton, 1624. A gente está falando de quê? Ocupação da cidade de Salvador, 1624. Perfeito? Tranquilo? Próximo. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644, que é a expulsão dos holandeses, né? E explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de Dom João Fernandes
foi decretar nulas dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com esta proclamação heróica. Ô, meu querido, nobreza da terra são os fazendeiros, certo? Decretar nulas as dívidas é dizer, não vou pagar, não pagar. Que tipo de interesse é esse aqui? Interesse econômico. De quem? Dos fazendeiros, que eram o quê? Senhores de engenho. Resposta correta. O item é de escola. Próximo. O governo de Filipe I, ele é Filipe I para Portugal, ele é Filipe II para a Espanha, a mesma pessoa. Marcou o início da União Ibérica, período em que os dois reinos ibéricos foram governados pelo mesmo soberano, após a Guerra de Sucessão Portuguesa. Este mesmo monarca, chamado Filipe II na Espanha, originou a dinastia filipina. Em relação ao Brasil, a chegada do rei espanhol ao trono português teve como consequência, certo? A ocupação do litoral brasileiro da região sudeste, no Rio de Janeiro. Mentira, vem pra cá. Não precisa perder muito tempo, não. A União Ibérica, Espanha administra o território português, Espanha tem treta com os holandeses, ele quer saber das invasões holandesas, que são invasões ao Nordeste, Salvador e depois Pernambuco, acabei de falar, mas não só Pernambuco, mas principalmente Pernambuco. A ocupação do litoral do Nordeste do Brasil pelos holandeses que pretendiam retomar o comércio de açúcar. Resposta correta, o item B. É como eu falei, questões da ESA ou questões similares à ESA, ou você sabe ou você não sabe, não tem pra onde correr. Vê aqui o chat, se tem mais alguma coisa. Newton, opa, André está dizendo que está dentro, mas eu nem falei como é que vai ser. Onde é que barateou a cana-de-açúcar? Onde, macho? Barateou a cana onde? Diz aí. Está perguntando o que é que vai baratear o preço da cana-de-açúcar? O preço da cana-de-açúcar, ele cai depois que há uma produção, inclusive financiada pelos holandeses, nas Antilhas. Concorre com o açúcar brasileiro, a concorrência faz com que o preço baixe e nós não conseguimos, tá ok? É isso, Henrique, que você está perguntando? É isso que você está perguntando? Caso seja, me dá um oi aqui, dá um ok aí. Beleza? Tranquilão? Estou agora só olhando para a minha silhueta, ó. O aluno, ele estava querendo ficar com o meu físico. Ele me admira mesmo. Muito obrigado, Vitor. Nunca vou esquecer, Vitor Muniz. Eu vou colocar o seu nome dentro da boca de um sapo. Certo? Dentro da boca de um sapo. Vamos lá, próxima questão. No período de 1580 a 1640, o que é isso? União Ibérica. Portugal foi governado pelo rei Filipe II, que é o Filipe I para Portugal, Filipe II para a Espanha, que era também rei da Espanha. Isso se deu ao fato do rei português Dom Sebastião ter morrido em 1578 na Batalha de Alcácer-Quibir contra os árabes sem deixar herdeiros. E seu sucessor, o cardeal Dom Henrique, morreu aí, 2 aninhos depois, com 70 anos, em 1580. Tá aqui. Ocasionalmente, a crise dinástica, a disputa que levaria o rei espanhol ao trono português, essa época é conhecida como União Ibérica. Tá bem aqui, cara, tranquilão. Tranquilão, tranquilão, certo? Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarves, aqui, meu querido. É a partir de 1815, certo? 1815. Período pré-colonial, 1500 a 1530. Período regencial de 1531 a 1540. União Ibérica, 1580, 1640, que a resposta à questão estava bem aqui. Tranquilo? Nota que é importante você ter conhecimento de data, né? É importante, para a prova da ESA é muito importante. Vitor Muniz, ó, você ó, tá aqui, falou de novo Vitor Muniz, viu? Tá com o nomezinho na boca do sapo. Óbvio que é para você passar no concurso, né? Ó, Newton Shapeado no final de 2020. Rafael, eu já te amo. Eu já te amo só pela energia positiva que você está mandando para mim. E eu vou fazer aqui, é um desafio ao Arruda, em 2021, a gente vai fazer flexão junto. Estou dizendo que vou vencer ele, não. Certo? Mas a cada 6 flexões dele, conta uma minha. Então, vai ser barbada. Barbada mesmo. Vai desafiar o Arruda? Vou desafiar o Arruda. Certo? Ele desafia na flexão e eu desafio ele a descer até o chão no funk. No funk da maromba. Ele vem pra cá ou o senhor vai pra lá? Eu vou pra lá, que é mais fácil, é bom que eu viaje. Né? E lá é mais frio, aqui é muito quente. 1531 eu botei, foi? Ô, rapaz, me perdoe mesmo. 1831 a 1840, me perdoe, viu? Botei 1531, vacilei aí. 1831 a 1840, né? Entre a abdicação de Dom Pedro I, certo? Nosso 7 de abril de 1831 até a efetivação do golpe da maioridade
quando sobe ao poder, certo? Quando sobe ao poder o Dom Pedro II. Tá ok? Vitor Paredio, beleza aí, obrigado pela correção. Certo? Tô shapeado no estilo ampulheta, ó, estilo ampulheta. Ainda bem que é ampulheta, tem gente que fala não sei o que é ampulheta, punheta, essas coisas, né? Eu tenho uma ampulheta aqui tatuada, certo? Aí, quando eu fiz essa tatuagem, cheguei numa escola, Humberto, terceiro ano, num bairro aqui em Fortaleza. Aí a menina, Nilton, o que é que tu fez? Eu disse uma ampulheta. Aí, botei aqui, né, tal, fiquei dando aula, e eu só vi, foi a menina depois dizendo pra outra, ei, mulher, tu nem viu, o Nilton tatuou uma punheta no braço. Eu, o quê, menina? O que eu tatuei? Punheta? Eu não sabia falar punheta. Cuidado, meu irmão. Cuidado, não confunda a grande obra do mestre Picasso com a grande pica de aço do mestre Obra. Não concorre, viu? Não esquece de malhar as pernas também. Minhas pernas já são pernas bem torneadas, né? Pelos anos de futebol e muita atividade que eu fiz. Eu sou uma pessoa não sedentária, beleza? Resolver aqui nossa última questão. Em 1578, o rei Dom Sebastião morre na batalha de Alcácer-Quibir, sem descendente, então foi entregue a Dom Henrique, papapá, aquilo que você conhece. Questo iniciou tradicional inimigo da Espanha, não precisa nem ler, né? Holanda, até para responder outra, vamos lá. A expansão da agroindústria açucareira atingiu proporções assombrosas. O negócio da produção e comercialização do açúcar formava uma complexa rede de interesse que atraiu ataques estrangeiros. Em 1624, membros do exército da Companhia das Índias Ocidentais holandeses atacaram e ocuparam a sede do governo geral em Salvador e lá ficaram durante quase um ano. Em 1630, o ataque a Recife iniciou uma longa guerra de ocupação e reconquista, na qual todos os recursos materiais e humanos da colônia foram mobilizados para expulsar os invasores. O texto deve ser relacionado com invasores holandeses, tá bem? Bem aqui. Então aí, ó, pessoal, certo? Nosso evento hoje foi um evento aqui para encerrar o ano. Nilton, você jogava em que posição? Goleiro. Tem vídeos no meu Instagram, não sei se eu tirei, depois que eu tirei as coisas pessoais, né? Esmaguem um like. Então, pessoal, esse evento é um pouquinho mais curtinho hoje. Eu vou ali atrás trocar o óleo do carro, viagem ainda hoje, embora tenha evento 7 da noite. Então, depois já viajo, vou para o sertão do Ceará, conhecer o sertão, que eu tenho muita intimidade com o sertão, nasci aqui em Fortaleza, que é litoral, certo? Essa aula eu não sei se vai para o Sou Mais, mas a gente vai ter aulas que a gente vai resolver mais questões lá no Sou Mais, tá ok? Então me despeço de vocês, feliz 2021, vai ser um ano muito bom para todo mundo, se Deus quiser. Deus abençoe e você na ESA, no curso de formação de 2022, com certeza. Valeu!